Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu peço permissão para você que é nosso inscrito para entrar em sua casa e expor a palavra de Deus neste dia. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso te abençoe grandemente. Eu agradeço por sua audiência e peço que você nunca esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês e assim possa mostrar esses sermões para outras pessoas. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço por gentileza que você se inscreva em nosso canal, aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que você venha fazer parte desta família que já vai passando aí da marca dos seus 130 inscritos. Eu peço que você nos ajude para que este canal possa alcançar mais vidas e assim levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão mais necessitadas, com sede e com fome da palavra de Deus. Então eu peço que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês, ainda que não temos contato olho no olho, mas vocês são de suma importância para nós aqui do canal Álvaro André. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Agradeço pela audiência de todos, agradeço por sua atenção. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho, segundo São Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 16 até o 20. E nós seguimos expondo o Evangelho segundo São Marcos. E diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então temos aqui o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16 até o 20. E nós temos aqui, meus irmãos, uma passagem de suma importância para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se trata de um chamado a negar tudo e seguir a Jesus. John MacArthur, ao comentar essa sessão, comentando a respeito deste chamado de Jesus, ele diz o seguinte: a declaração de Jesus foi uma ordem, não um pedido, ao contrário dos rabinos que instruíam as pessoas a seguir suas tradições legalistas. Jesus ordenou a esses pescadores da Galileia a segui-lo, e ele o fez com autoridade final, um poder que nenhum aí dos fariseus possuía. Veja o que diz no versículo 22 ainda do capítulo 1. Diz assim, prestem bem atenção, que diz o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, pelo que nós vemos, meus irmãos, Jesus, ele faz um chamado final, um chamado autoritativo para os seus discípulos, para os seus seguidores. Então, John MacArthur ele segue, as implicações do seu comando eram extremas, inconfundíveis. A abandonar tudo, inclusive suas carreiras como pescadores, para segui-lo, foi um inegociável
e abrangente, um mandato único do Rei aos seus primeiros escolhidos. Portanto, meus irmãos, era um chamado para negar tudo, negar o seu trabalho, negar sua família, a vida terrena e qualquer outro mestre que existia naquela época, existe e ainda vai existir. Mas Jesus, ele diz algo mais para nós, ainda nos evangelhos. Abra comigo em Lucas, no capítulo 14. Em Lucas 14, versículo 26 e 27, diz assim, prestem bem atenção, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui? É necessário negar tudo. É necessário negar a família. É necessário negar amigos, negar o trabalho, negar a própria vida e segui-lo. Mas ele segue aqui, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, Jesus ele vai dizer o seguinte aqui, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então é um chamado a negar tudo, e todas as pessoas que almejam seguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo têm que calcular o custo, como dizia Billy Graham. É necessário calcular os custos para que você entenda que é necessário negar tudo para seguir a Cristo. Nada pode ser mais importante do que o chamado do Mestre. É necessário entendermos essas coisas. Este chamado se estende a nós hoje, meus irmãos, pois Cristo ainda está procurando, ainda quer pescadores de almas. E se nós seguirmos passeando aqui pelos evangelhos, e nós formos aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, Jesus ele vai dizer o seguinte com relação a isto. São Mateus, capítulo 10, versículo 37 até o 39, ele diz assim, quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está dizendo, nada pode ser mais importante do que eu. Eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus ele ainda vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que era necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias para a vida ele iria nos suprir, comer, beber, vestir, tudo isso ele iria suprir. E dessa forma era necessário buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, porque não há nada mais importante do que Cristo. Por isso que ele diz aqui, ele diz assim, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu pai, quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E ele segue, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Muitas vezes as pessoas vão achar que você está perdendo tudo, você está negando a sua vida, gastando tempo com Cristo, porque eles acham que as coisas são só no material. Os homens têm essa ideia materialista que é o aqui e o agora, estão preocupados com o comer, com o beber, com o vestir, preocupados com dinheiro, preocupados com quem vão casar, preocupados onde vão trabalhar. E Jesus está dizendo, eu tenho que ser mais importante na tua vida. Se preocupe com isto e me agradar, que as outras coisas, essas coisas da vida eu estarei acrescentando, não vai te faltar nada. Não vai faltar o comer, não vai faltar o vestir, não vai faltar o beber, não vai faltar onde morar. Mas no capítulo 16 de Mateus, Jesus ele diz algo mais aqui, 16, 24 até o 26. Ele diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz
e me siga. E a pergunta que eu faço para vocês, queridos irmãos, queridos amigos, meus inscritos, meus ouvintes, você está preparado para negar a sua vida, para servir a Cristo? É necessário nos confrontarmos diariamente e percebermos o que é de mais importante para nós. Será que a vida material é o mais importante? Será que nos tornamos materialistas? Será que estamos nos tornando crentes liberais? Como dizia um querido irmão por esses dias. Preste bem atenção nisso, queridos amigos. O que é que está sendo de suma importância para você? Você vai no culto, você se preocupa em conferir na Bíblia o que o pregador está pregando? Você se preocupa em olhar, em ouvir atentamente o que o pregador está falando para conferir se é bíblico? Ou você já não se preocupa mais com a Bíblia? Você só quer experiência? Você só quer ouvir aquilo que te agrada, não quer ouvir aquilo que te confronta? Preste bem atenção na sua vida, o que está sendo de mais importância. Será que você consegue fazer devocionais longos? Você consegue ouvir pregações inteiras? Você consegue ler passagens inteiras das Escrituras? Então tome cuidado, pois você pode estar se tornando um crente liberal. Então preste bem atenção que é um perigo real. Mas Jesus ele continua: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Era o mesmo que Cristo dizia naquela parábola do rico louco, dos evangelhos também, onde o rico achava que porque sua vinha tinha produzido muito, ele dizia que derrubaria todos os seus celeiros e edificaria outros, porque ele precisava de espaço para armazenar todas as suas novidades, e ele sabia que o que ele tinha dava para muitos anos, e ele falava consigo mesmo, em sua jactância: vai, alma, come, bebe, folga, porque o que você tem dá para muito tempo. E Deus desce e sussurra em seus ouvidos: louco, hoje mesmo vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Vai ficar para quem? Hoje mesmo você vai morrer. E o que você tem preparado? Para quem será? Então é necessário entendermos, meus irmãos, o que é de suma importância para nós. É a família, é os bens materiais, é esta vida material, ou Cristo está no centro de tudo isso? Família, amigos, trabalho, posses aqui nesta vida, tudo isso é de grande valia para nós. Mas se Cristo não estiver no centro de tudo isso, não vale a pena, meus irmãos, porque estaremos vivendo apenas como mais um aqui neste mundo, correndo atrás do vento, como dizia Salomão no livro de Eclesiastes. É necessário entendermos que Jesus está nos chamando para negar tudo, está nos chamando para colocá-lo no centro de nossas vidas. As igrejas têm que entender que o culto não é para as pessoas, os pastores têm que entender que culto não é entretenimento, o culto é para Cristo, e ele não pode mudar a mensagem, ele tem que pregar aquilo que edifica, aquilo que transforma vidas, não é aquilo que agrada. Desta forma, hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Um chamado para negar tudo. Esse será o tema do meu sermão deste dia, um chamado para negar tudo. Jesus, ao caminhar pela praia do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades, ele é o maior lago de água doce de Israel. Mar esse que está a 712 metros do nível do mar. Ele mede 22 metros de comprimento, com 6 quilômetros. Ele mede 22 quilômetros de comprimento e 6 quilômetros de largura. Portanto, um lago imenso. Ele aparece em outros textos da Bíblia
com outros nomes: Lago de Genezaré, em Lucas 5:1, Mar de Tiberíades, em João capítulo 6, versículo 1 e capítulo 21, versículo 1. E no Antigo Testamento esse mar já aparece porque ele sempre esteve ali, como o Mar de Quinerete, Números 34:11. Portanto, é nesse cenário aí da Galileia, cenário cotidiano ali, no meio de trabalhadores simples do ramo da pesca, que era a principal fonte de renda naqueles dias, Jesus ele vê os seus futuros discípulos. Ali em seu ofício de pescadores, os 2 primeiros estavam ali fazendo o que era natural deles, jogando as redes ao mar. Os outros 2 estavam ali a consertar as redes, porque devido ao ofício ali do seu trabalho, no desgaste do dia a dia, talvez houvessem se rompidos. E Tiago e João estavam ali consertando essas redes. E a partir desse trabalho simples, o nosso mestre Jesus, ele traz uma parábola. Ele traz, eu quero dizer, parábola não, ele traz uma metáfora. Esses homens, Simão e André, Tiago e João, já não seriam pescadores de peixes ali do mar de Tiberíades, mas pescadores de homens, isto é, pregadores da mensagem do Messias, do Rei dos Reis, pescadores de almas. E eu pergunto a cada um de vocês, e eu, e vocês, o que vamos fazer com esse chamado? Nos versos 16, 17 e 19, tanto Simão e André, como Tiago e João, eles são confrontados. Eles são chamados a abandonar o que estavam fazendo e seguir a Cristo. Nada era mais importante do que seguir o Mestre. O chamado foi direto, reto e objetivo. Eles tinham que abandonar a pesca literal de peixes, a única fonte de renda que eles tinham, e se entregar à soberania divina, e agora viver pela fé no Filho de Deus, viver pela fé em Jesus Cristo. E agora eles iam se tornar pescadores aí de almas, pregadores do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estavam chamados para impactar o mundo ali de sua época, não com o seu próprio testemunho, mas com o testemunho do Salvador, com o testemunho do Messias, Jesus Cristo. Esse mesmo João, quando se encontra ali com um paralítico no livro de Atos, ele diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então eles estavam chamados para impactar o mundo de sua época, não com o seu próprio testemunho, não para mostrar que eram superiores aos outros, mas impactar o mundo com a mensagem do Rei dos Reis, o Messias, Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, queridos amigos, Jesus ele segue chamando discípulos, chamando pessoas para pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você, você não precisa ser um teólogo renomado para pregar. O que eu e vocês precisamos é conhecer o Evangelho, conhecer as Sagradas Escrituras e pregar o Evangelho da cruz. Não adianta ser teólogo se é liberal, não adianta ser teólogo se não crê nas Escrituras. Eu sou um teólogo, queridos irmãos, mas a minha teologia tem que estar submissa às Sagradas Escrituras. A minha teologia tem que ter reverência com a palavra de Deus. A minha teologia não pode estar acima da revelação da palavra de Deus. Eu tenho que ser teólogo, sim, mas eu tenho que ser mais espiritual do que teólogo. Eu tenho que ser religioso, sim, mas a minha religião tem que estar submissa à palavra de Deus. Então Jesus ele segue chamando discípulos, queridos amigos, chamando pessoas para pregar o Evangelho. E você e eu não precisamos ser teólogos renomados para isso.
O que vocês e eu precisamos é conhecer a palavra de Deus e nos submeter a ela cada vez mais, conhecendo o Evangelho, ouvindo teólogos ortodoxos que pregam o Evangelho de forma sistemática, de forma acadêmica, mas também de forma pura e simples. Tão simples que a pessoa mais humilde do interior possa compreender o que está sendo pregado. Nós somos as pessoas que Cristo está chamando para pregar as boas novas do seu reino. E como eu disse, você não precisa ter uma grande retórica, uma grande eloquência para pregar. O que você precisa é conhecer o Evangelho do Cristo crucificado. Mas não vá pensando que isso não vai te dar trabalho, que a mensagem a ser pregada vai cair de bandeja para você. Você vai ter que gastar tempo, você vai ter que ler, e ler muito, como dizia Jonas Madureira. Você vai ter que estudar, você vai ter que ouvir boas pregações e viver o Evangelho, praticar o Evangelho. E dessa forma, nós vamos pregar o Evangelho, mas temos que ter muita, mas muita espiritualidade, muito conhecimento da Palavra de Deus. Eu sei, não é fácil, queridos amigos, mas é o que dá resultados. Muita oração, muito estudo das Sagradas Escrituras, não vá pensando que vai ser fácil. Você vai ter que gastar tempo. Como diz aquele cântico, você vai ter que perder tudo. Você vai ter que gastar a sua vida em torno da Palavra de Deus para conhecer a Palavra de Deus, para depois começar a ensinar. Cristo nos chama para ser pescadores de homens, pescadores de seres humanos, eleitos desde antes da fundação do mundo. E para isso nós temos que estar preparados, nós temos que ser humildes, temos que ser reverentes, temos que nos submeter à palavra de Deus. E como pescador, meus irmãos, que sabe qual é o tipo de isca que atrai determinado tipo de peixe, ele sabe o que é que ele vai pegar aí com minhoca, com farelo de pão ou farelo de peixe, qualquer que seja a isca, ele sabe que cada tipo de isca atrai um determinado tipo de peixe. E nós devemos estudar para saber o tipo de conteúdo que chama a atenção de cada indivíduo que nós pregamos. E isto não significa que você vai ter que mudar a palavra, mudar a mensagem, mudar o Evangelho. Ou como dizia esses malditos teólogos liberais, que era necessário contextualizar a Bíblia. Você não precisa fazer isso, você não precisa reescrever a Bíblia. O que você precisa é entender que para cada pessoa você vai usar um determinado tipo de linguagem. É necessário usar métodos pedagógicos para ensinar cada tipo de pessoa. Uma é a linguagem que você usa para tratar com as crianças. Outra é a linguagem que você usa para tratar com os adultos. O jeito que você fala com um homem humilde do campo é diferente da linguagem que você usa para falar com um juiz federal. A isca é a palavra de Deus, queridos irmãos. O que muda são os métodos pedagógicos e linguísticos que nós usamos para falar com determinado tipo de pessoa. Por isso, às vezes, meus irmãos, quando vamos falar com pessoas do campo, pessoas humildes, pessoas do interior, é necessário usarmos a linguagem mais simples o possível. Da mesma forma, quando falamos com crianças, é necessário usar a linguagem mais clara para que eles possam entender também. Só que muitas vezes, quando nos deparamos com pessoas cultas, pessoas intelectuais, é necessário termos um vocabulário mais robusto, com mais lógica, para que essas pessoas também possam ser atraídas e entender o Evangelho. Então, é diferente o jeito que você fala com um homem do campo humilde do jeito que você fala com um juiz federal. A isca é a palavra de Deus. E o que muda são os métodos pedagógicos e linguísticos que nós usamos. E a única forma de sermos bons pregadores, bons pescadores de almas,
é nos debruçando aqui, neste livro, orando a Deus, pedindo instrução de sua palavra, conhecendo sua palavra, vivendo sua palavra. É só desta forma que nós vamos pregar o Evangelho. E como os discípulos, devemos negar tudo por amor a Cristo e vivermos o Evangelho. Com isso eu já termino dizendo, queridos amigos, Jesus está nos chamando para ser pescadores de almas. E como conhecedores do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos pregar essa mensagem que Cristo revela unicamente nas Sagradas Escrituras, revela em sua palavra, e o resto, quem vai fazer é o Espírito Santo. É como o semeador que sai semeando a semente. Ele sai semeando, em algum momento aquilo vai dar fruto quando ele semeia no campo, em boa terra. Nós devemos fazer também, meus irmãos. Devemos depender do Espírito Santo, nos submetendo à autoridade final de nossa fé, que é a palavra de Deus. Não são os sínodos, não são os concílios, não são os tratados teológicos, não são as confissões de fé que são a autoridade final de nossa fé. A autoridade final de nossa fé é a Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Mas eu ainda me dirijo a você, querido amigo, que tem nos acompanhado, que tem ouvido essas mensagens que são ministradas aqui neste canal. Você que ainda não conhece a Cristo, eu quero me dirigir a você. Saiba que o grande general, ele está te chamando para o seu exército e ele te convoca a negar tudo, a deixar tudo para segui-lo, para conhecê-lo também. Por isso eu te digo, não espere mais, querido irmão. Se tudo o que eu te falei, ou tudo o que eu falei aqui neste dia faz sentido para você, e você tem entendido que você crê no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio que você é um eleito. Então venha para Cristo, siga-o, e você verá o que ele faz. Ele pega pecadores mortos em seus delitos e pecados e transforma eles em pescadores de homens, trabalhadores vivos e operantes, que vivem a sua palavra. Pessoas que entendem que quando o Mestre chama, que quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, ele está chamando, qualquer outra atividade perde a sua importância, perde a sua relevância, pois as exigências do reino dos céus são de maior esplendor e de maior importância. Então o chamado de Jesus não é simplesmente negar tudo. O chamado de Jesus nos confronta a colocá-lo no centro. É necessário que as igrejas tirem o antropocentrismo de dentro dos seus templos. É necessário que as igrejas tirem a idolatria de dentro de seus templos. Idolatria a homens, idolatria a lideranças, idolatria a esses malditos apóstolos modernos. Tudo isso tem que ser varrido do meio do povo de Deus. E Cristo tem que ser colocado no templo, ali no centro, porque Ele é o nosso objeto de adoração, no bom sentido, porque Ele é o nosso Deus, Ele tem a primazia, não é o presidente da denominação, não é o presidente do Supremo Concílio que tem a primazia, não é o Papa, mas sim Jesus Cristo. Então o chamado de Jesus é para nos confrontar a colocar todas as coisas no seu devido lugar e segui-lo e pregar o seu Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.